O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos seminaristas que retomam suas atividades no nosso seminário propedêutico e que nos dão a alegria de ajudar nesta liturgia. Nós estamos em plena novena em honra a Nossa Senhora da Abadia. Essa novena que há tantos e tantos anos acontecem de maneira humilde e profunda aqui na nossa catedral todos os anos. Hoje nós lembramos um santo de capital importância para a história da Igreja. Um santo que nasceu no século XII e veio a falecer no século XIII. São Domingos de Gusmão, cuja história é muito bonita e não dá aqui para a gente florear todos os aspectos importantes da vida deste santo, que é concomitante com São Francisco de Assis. Inclusive o Papa de São Francisco e o Papa do período dele é o mesmo, Inocêncio III, um dos maiores canonistas que a Igreja já teve na sua história. São Francisco e São Domingos, eles trouxeram à Igreja uma vitalidade. No momento em que a Igreja estava muito confusa, como nos nossos tempos, muitas dificuldades. E São Domingos lhe é peculiar a sua missão, pois ele foi designado pelo Papa Inocêncio III para combater a heresia dos cátaros, que negavam Jesus, que admitia a reencarnação e tantas outras bobagens. E ele colocou fim a esta heresia com a intercessão de Nossa Senhora.
São Domingos recebeu a aparição de Nossa Senhora, que lhe entregou o rosário. E aquele gesto entrou para a história da igreja. Os dominicanos ainda fiéis, tanto as irmãs quanto os padres, à tradição dominicana, aqueles que ainda usam o hábito, nós podemos contemplar o rosário pendurado na cintura das freiras e dos padres, dos religiosos, dos frades. Nossa Senhora deu a ele o rosário, que se tornara na igreja a grande arma contra o demônio, contra as heresias, contra a apostasia. A igreja sofria naquele tempo e sofre nos dias de hoje. Todo dia a gente fica sabendo de uma coisa. E qual é a base que fomenta a heresia no coração da igreja, a apostasia, os erros? É o orgulho. É impossível ser bom católico se o coração está cheio de orgulho. O mau católico o é sempre por causa do orgulho. Começa a achar que os mandamentos da igreja não têm sentido, que as orientações da igreja não encontram mais eco no coração dos católicos. Hoje nós vamos lançar aqui o livrinho pequeno. Hoje não se pode escrever livro grande, que o povo não lê, do André Parreiras, A Paternidade, que é um livro que se assenta sobre os ensinamentos de São Paulo VI sobre a família. É impressionante como nos nossos dias há uma tendência de desconstruir a família. Não é só fora da igreja, mas dentro da igreja. Nós temos tantos católicos a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, a favor de ideologia de gênero, como é muito bem promovido pelo atual governo, que é um governo que não preza pelos valores fundamentais da civilização cristã. Pelo contrário, querem extirpar tudo que se relaciona ao cristianismo. Essa mentalidade mundo afora, ela vai ceifando as famílias. E nós precisamos resistir. Os católicos precisam resistir. Resistir a tudo que destrói a família. Os anticoncepcionais, laqueadura de trompas, essa ignorância que vai entrando no coração das pessoas, que é coisa mundana, que os casais católicos não precisam ter filhos, que filho é um peso, que os filhos dão trabalho. Filho não é fácil. A gente está vendo aí os pais e as mães com os filhos. Eu fico muito feliz de ver as famílias numerosas na nossa igreja, porque é um contraponto inclusive ao Islã, que cresce no mundo por causa dos filhos. Cada mulher per capita islâmica tem 8,8 filhos. Então os católicos precisam ter filhos. Ah, mas a gente não dá conta de tratar. Dá sim. É questão de organizar, de viver a simplicidade, a pobreza. Não dá conta de ter uma família numerosa quem vive à cata de vaidades. As nossas crianças já nascem entorpecidas pela vaidade. Aí, ó, a mãe correndo atrás e ele andando. Isso é bonito. A gente não precisa ter angústia com as crianças que faz bagunça na igreja, porque são os tesouros de Deus. Deus nos dá as crianças, os filhos, e nós precisamos cuidar bem deles. O André Parreira, que está conosco, não sei onde ele está. Cadê o André? Não sei onde está. Está lá atrás. Está ali. O André tem 14 filhos, 7 vivos e 7 mortos. É uma família linda. Passa suas dificuldades, mas cria esta beleza. Nós precisamos valorizar aquilo que é nosso, aquilo que é católico.
O feminismo é uma desgraça que nasce do comunismo, do marxismo, e que destrói a beleza da mulher, a beleza do homem. O nosso mundo está entorpecido por essas misérias. E muita gente dentro da igreja vive esse paganismo. Como você vai adorar a Deus se você tem um coração pagão? Um coração que não aceita aquilo que é a orientação da igreja a respeito da família. Família é tudo para nós. Eu cresci vendo as famílias numerosas. Lá em casa a gente não foi maior a família por causa do câncer que levou nossa mãe quando éramos apenas 3 filhos. Mas a minha família, a base antiga da família é de famílias numerosas. E graças a isso a gente tem a história da família. Nós precisamos, como cristãos, como católicos, renunciar a tudo que o mundo quer enfiar dentro da nossa cabeça e dos nossos filhos. Nós não podemos aceitar essa crueldade do mundo. Eu sei que muitos de vocês aqui não concordam com aquilo que a igreja ensina. Por isso você é um mau católico. Você não cresce espiritualmente. Você não fomenta a sua espiritualidade. Porque a desobediência àquilo que Deus deixou para nós nos torna inférteis, nos torna vazios e sem esta unção que todos nós precisamos ter. Retomo a questão do rosário. O rosário que hoje é muito bem difundido e que a turma da teologia da libertação, essa teologia ecofeminista, abomina, é o que vai salvar a igreja. Mulheres, mães espirituais dos sacerdotes, mães que rezam pelos seus filhos, que levantam de madrugada para rezar o rosário. É o rosário que vai salvar, que vai trazer a santidade à nossa igreja. O rosário é esse chicote que Nossa Senhora colocou nas mãos de São Domingos, para que nós possamos vencer o tentador, o inimigo de Cristo. É através do rosário que nós vamos salvar a família, salvar o Brasil, salvar o mundo, salvar a cruz de Cristo de ser subtraída pelo paganismo e colocada no lugar dela o ser humano. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora interceda pelas nossas famílias. São Domingos, esse grande pregador que fundou a ordem dos pregadores, para que a nossa igreja não seja impedida de evangelizar, de anunciar no meio dessas trevas tenebrosas que nós estamos assistindo mundo afora. Que viva Cristo nos nossos corações e que Nossa Senhora interceda por nós e por todas as bênçãos que nossas famílias necessitam. Amém.